A cada dia que passa, o governo dá mais sinais de que não conseguirá arcar com a sua aposentadoria. Ministro do TCU afirma que Previdência é uma panela de pressão que não vai parar de explodir, e estudo do Banco Mundial prevê que a idade para se aposentar pode chegar a 78 anos caso o governo não faça nada. Se você não se preparar, quando chegar a sua hora de aposentar, você vai ser pego com as calças curtas. Olá, eu sou o Ricardo, especialista em investimentos, e hoje estou aqui com meu sócio Luiz para falar deste assunto que é bastante sério e que gera bastante dúvidas, que é a aposentadoria. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Ricardo? E simples e direto, estamos diante do maior problema financeiro da história do Brasil, tá? Se você é uma pessoa que trabalhou a vida toda, contribuiu para o INSS e está esperando o grande momento chegar, o que acontece nessa hora? Eu te pergunto, Ricardo, o que acontece nessa hora? A aposentadoria é pequena, não dá para se manter, e isso é um problema muito sério. Então é isso que a gente vai falar hoje, Ricardo. Por favor, as introduções desse tema delicadíssimo. Perfeito, mas antes de nos aprofundarmos aí no assunto, deixe seu like, se inscreve aí no canal e além disso, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares, principalmente aquelas pessoas que estão próximas a se aposentar, para que elas saibam se preparar aí para o que há de vir, né? E a ideia desse vídeo, ela surgiu de dois casos que a gente recebeu aqui na última semana, de dois clientes que trabalharam aí a vida toda para poder se aposentar, contribuíram com o INSS, né? Um deles é um professor MEI e outro é uma pessoa, CLT, né? E eles descobriram agora que o valor da aposentadoria deles não vai ser o suficiente para eles se manterem. Ambos estão aí na faixa dos 50 anos e querem usar aí os próximos 10 anos justamente para investir e poder complementar a aposentadoria. Isso acontece justamente porque a maior parte das pessoas não sabe como que o INSS funciona. A maior parte das pessoas acredita que o dinheiro que é descontado atualmente no contra-cheque, ele vai para uma conta ali, o governo deixa esse dinheiro investido e lá na frente você vai sacar esse dinheiro ali conforme você for gastando na sua aposentadoria. No entanto, não é assim que funciona, né? Até se você puder dizer aí pro pessoal como é que funciona na verdade, Luiz. Isso aí é pirâmide, Ricardo? Acho que é pirâmide, hein? Né? Quem tá dentro depende de quem tá entrando, né? Pode ser, né? Pois é, muita gente chama, né, o INSS de pirâmide financeira, né, justamente por conta disso, né? Então, a gente vai explicar o básico e um pouco do avançado, né, mas explicando de forma geral como é que funciona, né? É um grande fundo aí que o governo, né, suporta, né? Onde você é funcionário CLT, que recebe o seu olerite, né? Seu olerite digital, tem lá um desconto, né? Previdência Social, INSS, né? E esse dinheiro vai para um grande fundo que o governo federal administra, que tem ali por objetivo de fornecer as aposentadorias, né? E também fornecer a questão de outros auxílios, né? Como o seguro-doença e alguns tipos de afastamento, tá? Então, assim, a aposentadoria, de fato, é bancada pelos funcionários CLT, né? Do Brasil todo, que estão na ativa. E até aproveitando, Ricardo, já quiser puxar aí na tela, a gente brincou, né, se era pirâmide ou não, mas sendo pirâmide ou não, o problema está justamente em uma pirâmide. Se você puder puxar as pirâmides ali, Ricardo. A pirâmide número 1, né, é a pirâmide etária ali brasileira, né, essa aí foi do censo de 2022. Você vê que é uma pirâmide que ela tá gordinha ali no meio, né, no meio dela. Então, as pessoas ali com 30, 40 anos ali hoje são a maior parte da força ativa de trabalho, então são as pessoas que mais estão contribuindo para que os idosos possam aposentar. Aí, Ricardo, tem mais uma depois aí, que é justamente a pirâmide projetada, que é essa da direita, né? Então, a da esquerda é a mesma que a gente estava conversando, da direita você vê que é uma pirâmide que também é muito mais larga na parte dos idosos ali, né? Então, 50, 60 ali é a maior parte das pessoas. E esses dados de projeção aí são do IBGE, então, brincadeiras à parte aí da pirâmide, né? Bom, se é pirâmide ou não é discutível, mas que de fato a pirâmide etária ela é um problema, tá? Então, primeira coisa aqui, antes da gente continuar, né, deixa nos comentários aí se você sabia que de fato a pirâmide é um problema ali para o INSS, tá? E aí isso gera grandes problemas. E Ricardo, se puder expandir um pouco sobre esse problema
da aposentadoria do INSS. Perfeito, né? Esse é o grande problema que a gente vai encarar aí nos próximos anos, é esse envelhecimento rápido da população. Então, a população brasileira aí, que no início dos anos 2000, ela tinha por volta de 24 anos de média, né? Hoje já está na faixa dos 34, com a previsão de se ficar mais velho aí nos próximos 10 anos, chegando a 44 anos aí nos próximos 10 a 15 anos, né? E isso acontece também porque o sistema do INSS, ele foi criado sobre duas premissas que não estão se verificando, né? A primeira premissa é que as pessoas continuariam a ter muitos filhos, né? O INSS ele foi criado ali em 1988, né? Nessa época as pessoas tinham ali por volta de 3 a 4 filhos, né? Na geração anterior a ela, a geração dos nossos avós, né? O pessoal tinha ali por volta de 6 a 10 filhos, né? Na geração dos nossos pais, isso mudou para 3 a 4 filhos. Na nossa geração, isso já está em um ou nenhum filho, né? E a outra questão é esse envelhecimento, né? Então, as pessoas ali que no início dos anos 90, a expectativa de vida do brasileiro era viver ali cerca de 65 anos, né? Hoje a expectativa ela já está na faixa dos 76 anos, com perspectiva também de subir nos próximos anos, né? Por fim, né, a questão das incertezas, né? Vocês devem estar acompanhando aí o pau quebrando nos últimos dias, né? Porque teve fraude lá no INSS, né? O pessoal que estava aposentado estava recebendo descontos não autorizados nas próprias contas, né? E isso gera descredibilidade. E outra questão são as infinitas reformas que existem, né? Desde 1988 houve pelo menos 5 grandes reformas, né? Que tiraram aí várias questões. Quantas? Não. Pelo menos 5 grandes reformas, né? Esse número é muita coisa. 5? Tá maluco. Pois é, eu brinco que cada reforma é o governo admitindo que a Previdência quebrou, né? Então, se não tivesse quebrado, não precisaria ter reforma, né? Por exemplo, ali em 2003, tirou-se a integridade e a paridade do servidor público, né? Então, o aposentado servidor público já deixaria de receber o valor da ativa, né? Depois se fez várias reformas ajustando o tempo de contribuição e também a idade, né? Até que a última grande reforma foi em 2019 e já está se ventilando uma nova reforma. E então, como que fica o pessoal que está hoje na ativa, né? Ele está contribuindo sem saber como ele vai se aposentar e se essa aposentadoria, de fato, vai conseguir arcar ali com as despesas que ele vai ter quando estiver aposentado, né? Deixa eu ver se eu entendi. Então, você está dizendo que nas próximas reformas a gente vai ter de novo, provavelmente um aumento do tempo de contribuição e provavelmente a pessoa que se aposentar não vai ter o valor adequado com as suas despesas, se depender única e exclusivamente do INSS, certo? Isso é o que está acontecendo cada vez mais, justamente porque o pessoal às vezes está com a ideia de uma aposentadoria antiga, né, que já não existe mais, justamente porque houve essas reformas ao longo do tempo, né. Então, às vezes a pessoa tem a ideia da aposentadoria que existia em 2010, sendo que em 2011 teve reforma, em 2019 teve outra reforma, né, e isso deixa as pessoas inseguras sobre como o sistema vai conseguir se sustentar, né? Isso não está passando despercebido pelas pessoas, né? Elas estão buscando aí resolver esse problema de diferentes formas, né? Os jovens, por exemplo, já estão migrando do modelo CLT para o modelo de pejotização e informalidade, né? Muita gente aí, desde os entregadores de iFood, passando aí pelos motoristas de Uber, até o pessoal que está saindo do CLT para criar uma própria empresa ali, um MEI ou uma microempresa, né? Esse pessoal está fazendo isso justamente porque o custo da previdência hoje ele está inviabilizando a sua vida, né? Então, para não ter descontos ali no seu salário, você abre essa PJ para buscando ter ali uma renda extra, né? E isso agrava ainda mais o problema, justamente porque o governo ele deixa de arrecadar ali da pessoa jovem, né? E hoje, por exemplo, você vê ali os gastos de previdência subindo e a receita não acompanhando, né? Então, assim, a questão da pejotização, ela aparentemente ela resolve a curto prazo, uma questão que é a pessoa gerar uma renda extra agora, poder poupar mais. Então, o problema dela é de curto prazo, né? Eu tenho que guardar dinheiro porque eu tenho que me aposentar.
Então ela migra para esse modelo de PJ para isso, visando, como você comentou, né, uma renda extra ali no orçamento, ou às vezes essa é a única opção disponível para ela. Então, como você comentou, né, então se eu abro um negócio hoje visando um complemento de renda, eu já estou piorando o problema, né? Então eu não vou contribuir mais para o INSS, estou visando ter a solução do meu problema a curto prazo, e isso é uma bola de neve, né? Isso é uma bola de neve. E tem uma coisa muito importante também, né? O funcionário hoje que deixa de ser funcionário, né, vai para uma PJ, né, ele também perde os benefícios, né, de INSS ali, como um afastamento, né? Então ele também está descoberto, né? Então isso também é uma perda de garantias para quem está trabalhando, né? E aí você pode pensar assim, mas Brasil, né? Pô, sempre Brasil, né? Parece que o Brasil não presta para nada, né? Sempre o problema está aqui e realmente é isso, Ricardo. Explica pra gente aqui que não é só o Brasil que está com esse problema. Não, perfeito. Esse, na verdade, é um fenômeno mundial que está acontecendo, né? O Brasil, diria que está até um pouco atrasado nesse fenômeno, né? Quando a gente olha ali, principalmente os países europeus e asiáticos, eles já estão na frente com a população muito mais envelhecida, né? E aí a gente pega aqui o caso de dois países icônicos, né? O primeiro é a Grécia, que o governo hoje ele já não tem condições de arcar ali com a aposentadoria e fez isso, né? Ele chegou a fazer um corte de mais de 50% nas aposentadorias da pessoa. Então você trabalhou lá a sua vida toda, quando chega na aposentadoria ainda sofre um corte, né? Mas não tem muito como brigar com a matemática, né? Outra questão que o governo grego tem feito, né, é justamente adotar aí a jornada de trabalho de 6 por 1, né? Que é até Não, uma discussão. não, Pois não, é. como assim? É uma discussão que foi se levantada aqui no Brasil, né? Aí o governo grego ele teve que tomar essa medida, né? Justamente porque o jovem grego hoje ele não quer arcar com esse custo da previdência social, ele sai do país, né? Aproveitando ali que dentro da União Europeia você consegue ali o livre trânsito de pessoas, né? Ele vai para países que oferecem melhores oportunidades que ele do que ficar ali na Grécia estagnado, né? Dos poucos que ficam, né, o governo institui um dia a mais ali para a pessoa trabalhar justamente para conseguir gerar uma arrecadação maior e conseguir pagar os aposentados, para além de tentar resolver aí a questão da falta de mão de obra qualificada, né? E por fim, né, o outro é o Japão, né? O Japão ali você tem uma população bastante idosa, né? A população dele já está até decrescendo, né? E existem estudos do governo que mostram ali que das pessoas entre 70 e 74 anos, pelo menos um terço se mantém ativas, né? Apesar de receber ali a aposentadoria do governo, né? A pensão que elas recebem mensalmente é muito pequena para arcar com os custos de vida, né? E isso também é o que deve acontecer aqui no Brasil aí nos próximos anos, né? E aí, diante desse grande problema, né? O que a gente pode fazer, Luiz? O que o pessoal pode fazer? Sempre chora, né? Reza. É complicada a coisa, né? Mas a gente trouxe hoje 4 pontos, tá? E um deles, inclusive, é para quem tem 45 ou mais, tá? Já está na ativa aí há um tempo, mas vale a pena você ouvir todos os 4, tá? Porque são sugestões muito importantes aí para você avaliar. Se você já está fazendo, se vale a pena fazer, ou falar para um amigo ou familiar para fazer, tá? Eu falo 2, você fala 2, Ricardo? Pode ser sim. O primeiro é poupar, tá? É simples assim, tá? O que é poupar? É você começar a verificar os seus custos mensais, priorizar suas despesas, né? E separar um valor mensal, porque poupar o quanto antes é o ideal. Para você, tá? Só que poupar é a primeira parte, né? Trabalhar o seu orçamento doméstico é a primeira parte, né? Você viver um degrau abaixo do seu padrão de vida para que sobre um pouco desse dinheiro. Você fala, Luiz, pô, de novo esse conselho, já escutei tantas vezes, tantos profissionais, canal, é profissional, todo mundo falando, isso é muito básico. É o básico, mas muita gente não faz, tá? Fazer o E a básico parte bem feito é a primeira passo para você ter bons resultados, né? E o investimento é a segunda parte, né? Se você poupou, você guardou, você deve fazer com que ele tenha a melhor rentabilidade possível. Você pode aí começar com coisas simples, como o CDB do seu banco, né? Um tesouro direto ali, um tesouro Selic dentro do programa do tesouro direto, né? E obviamente, né, se você quiser ajuda quanto a isso, você pode pedir ajuda ali nos comentários, tá bom? Perfeito. E o terceiro ponto, né?
que eu acho que já vem sendo implementada aí pelo pessoal, é ter uma renda extra, né? Não depender apenas da renda do seu trabalho atual, né? Fatalmente tem que buscar aí novas rendas, seja abrir o próprio negócio, seja alguma coisa paralela, seja ali fazer disso a sua renda principal. Isso se aplica a todo mundo, né? Mas especificamente ali para quem tem uma idade um pouco mais avançada, né? Ali você já passou ali dos 45 anos e acha que tudo está perdido, mas não está, né? A gente aqui consegue, vai ter que se analisar ali caso a caso, né? Mas a gente aqui consegue trabalhar não só a parte de investimentos, que pode ser que não consiga complementar toda a sua renda, mas também temos outros serviços, como por exemplo a nossa parte de tributário, que a gente ajuda o pessoal a economizar nos impostos, fazer um planejamento completo para que a pessoa consiga ir alcançar pelo menos condições dignas de se aposentar ali e ter a segurança de que vai ter a aposentadoria mais a complemento, vai conseguir arcar com todas as despesas. Se você se interessa por isso, né, a gente está deixando aí um link na descrição para você entrar em contato com a gente e a gente saber ali quais são as suas necessidades e te indicar a melhor solução, tá? E também a gente sabe que esse assunto é um assunto bem complexo, não dá para tratar tudo num vídeo, então a gente vai criar aí uma playlist sobre aposentadoria. Se você tem dúvidas ou sugestões de temas dentro desse assunto de aposentadoria, deixe aí nos comentários na descrição que a gente vai fazer novos vídeos sobre isso. E é isso. A gente agradece aí muito a sua audiência e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Perfeito. Até a próxima. Tchau.